Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa análise bíblica. Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante lá para Gênesis capítulo 10 para descobrir a história de como todas as nações do mundo começaram, segundo o texto. É como se fosse a grande árvore genealógica de todo mundo. E a pergunta que esse capítulo busca responder é gigantesca, né? Pensem só, de uma única família, depois de um evento que mudou o planeta inteiro, como foi que a humanidade não só recomeçou, mas se diversificou em todas as culturas e povos que a gente conhece hoje? Pois é, Gênesis 10 se propõe a dar uma resposta para isso. Então, esse capítulo não é só uma lista de nomes complicados, sabe? Ele é, na verdade, um mapa fundamental. É um tipo de projeto que descreve as origens da humanidade a partir dos sobreviventes do dilúvio. É uma visão panorâmica, um verdadeiro mapa humano. E essa história toda, a origem de cada povo, de cada nação, começa com esse número, 3. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles se torna o patriarca, a origem de um grande ramo da família humana. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora: explorar cada uma dessas linhagens e ver como, a partir delas, o mundo foi se enchendo de gente. Vamos começar com Jafé. A história dele e de seus descendentes está muito ligada à ideia de expansão, de exploração, principalmente pelos mares. Olha que interessante. A descrição povos marítimos diz muito. Isso sugere que os descendentes de Jafé foram pioneiros na navegação. Eles usaram os mares para se espalhar, para encontrar e estabelecer novos territórios. E claro, isso acabou levando ao desenvolvimento de novas línguas e culturas bem diferentes entre si. Historicamente, a linhagem de Jafé é associada àqueles povos que se estabeleceram mais ao norte e ao oeste, sabe? Cobrindo regiões que hoje a gente conhece como Europa e também partes da Ásia. É bom lembrar que isso é uma interpretação histórica bem ampla, não um mapa étnico exato, ok? Agora vamos para o segundo filho, Cã. Se a linhagem de Jafé foi sobre expansão, a de Cã é sobre poder, sobre a construção de grandes civilizações, de grandes impérios. E aqui um personagem salta aos olhos, Nimrod. O texto descreve ele como o primeiro homem poderoso na Terra, uma figura de uma influência imensa, um valente caçador diante do Senhor. Basicamente, ele marca o início dos reinos centralizados. O poder de Nimrod fica muito claro no legado que ele deixou. O reino dele começou em Babel, depois se expandiu para Ereque e Acade, e não parou por aí não. Foi até a Síria, onde ele fundou Nínive. Essas cidades se tornaram centros de impérios poderosos e, em alguns casos, como Babel, acabaram virando símbolos de oposição a Deus. Mas não é só Nimrod. A linhagem de Cã também dá origem a outras civilizações antigas muito importantes, como os egípcios e os cananeus, que, aliás, vão ter papéis centrais em várias outras histórias da Bíblia mais pra frente. E, finalmente, chegamos à terceira e última linhagem, a de Sem. E este ramo aqui tem um significado teológico todo especial dentro da narrativa bíblica, porque é vista como a linhagem da promessa. É que a genealogia de Sem estabelece uma conexão direta com personagens centrais da Bíblia. De Sem vem Éber, que dá origem à palavra hebreu, e lá na frente, Abraão, o pai da nação de Israel. Ou seja, é a linhagem escolhida para levar adiante o plano de Deus. Aí, no meio dessa linhagem, a gente encontra essa frase bem misteriosa. Um homem chamado Peleg, que significa divisão. Porque na época dele, a terra foi dividida. Mas que divisão é essa? O que será que isso quer dizer? Então, esse pequeno detalhe é como uma pista do que ainda está por vir. Acredita-se que essa divisão aqui não é geológica, tipo os continentes se separando, mas sim uma referência à dispersão da humanidade que vai acontecer depois da confusão das línguas lá na Torre de Babel. É uma espécie de trailer, um prenúncio narrativo fascinante. Ok. Agora, vamos dar um passo para trás. Depois de olhar cada fio individualmente, Jafé, Cã e Sem, vamos tentar enxergar a tapeçaria completa que Gênesis 10 está tecendo para a gente. O capítulo termina com essa declaração, que é um baita resumo, né? De uma única família, dividida em 3 ramos principais. A diversidade de nações, de línguas e de culturas se espalhou por toda a Terra. É uma história de unidade na origem e diversidade na expressão. E qual é a grande mensagem por trás de tudo isso? É a ideia da soberania divina. Essa lista toda de nomes, no fim das contas, mostra que, na visão bíblica, Deus está no controle da história, guiando cada povo, cada nação, segundo o seu plano. Isso nos leva a algumas reflexões bem importantes. Primeiro,
que cada cultura, por mais diferente que pareça, tenha o seu valor e o seu lugar no plano de Deus. Segundo, que a nossa diversidade não é um acidente, mas sim uma celebração da criatividade divina. E terceiro, que lá no fundo, todos nós compartilhamos a mesmíssima história de origem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se todos nós viemos, em última instância, da mesma família, como é que essa lembrança pode mudar a forma como a gente interage com pessoas de culturas, origens e nações diferentes no nosso dia a dia? Muito obrigada por acompanharem mais essa análise de Gênesis 10. Fica aqui o convite para a gente se encontrar de novo para explorar os acontecimentos do próximo capítulo. Até lá!